Alimentos para controlar a psoríase. Recomendações. Você sabia que o consumo de alguns alimentos pode ajudar a reduzir a presença dos sintomas da psoríase? Aliás, descubra também neste artigo quais alimentos você deveria evitar. Apesar de que mudando seus hábitos alimentares você não curará essa doença, uma dieta adequada pode ajudar a diminuir os sintomas da psoríase. Por este motivo, a seguir indicaremos os alimentos permitidos e os proibidos para assim evitar que os sintomas se exacerbem. Como controlar a psoríase e qual a sua relação com a dieta? Um estudo publicado em maio de 2017 na revista Dermatologic Therapy analisou as bases alimentares de mais de 1.200 membros da National Psoriasis Foundation. Os resultados revelaram que alguns alimentos parecem intensificar os sintomas da psoríase, enquanto que outros os minimizam ou anulam. Em geral, a maioria dos entrevistados seguia uma dieta livre de glúten, com baixo ou nulo consumo de álcool, com um aumento do consumo de verduras e vitamina D. Por outro lado, uma grande porcentagem dos pacientes estudados afirmou seguir uma dieta para controlar a psoríase com bastante sucesso. Entre as mencionadas, destacaram a dieta pagano, a dieta vegana, a dieta paleo e, em menor medida, as dietas mediterrânea, vegetariana, sem glúten e baixas em carboidratos e altas em proteínas. Alimentos recomendados para controlar a psoríase. A seguir, apresentaremos uma lista de alimentos que podem chegar a ser de ajuda para controlar a psoríase baseada nas recomendações alimentares publicadas na revista JAMA Dermatology. 1. Vegetais e frutas. Estes alimentos aportam nutrientes indispensáveis na dieta para controlar a psoríase, como a vitamina A ou beta-carotenos, antioxidantes e minerais como o zinco, o selênio e o magnésio. Cenoura, pimentão, abóbora, espinafre, brócolis, abacate, damascos, manga, framboesas, mirtilos, amoras. 2. Ômega 3 para controlar a psoríase. Os ácidos graxos ômega 3 são famosos por seu efeito anti-inflamatório. Não hesite em incluir alimentos ricos com este componente na sua dieta. Entre eles podemos encontrar peixe azul, salmão, arenque e cavala, mariscos, frutos vermelhos e sementes. Legumes como a soja e o grão de bico. O consumo de fibra e de probióticos é sumamente importante. Se quiser que seu corpo absorva de maneira conveniente os nutrientes, então você deve manter uma boa saúde intestinal. Sendo assim, recomendamos que você escolha alimentos integrais no lugar dos que são preparados com farinha comum. Este tipo de alimentos aportam maior quantidade de fibra e, por outro lado, são uma interessante fonte de minerais. Consuma de maneira habitual arroz, trigo, paenço, aveia e seus derivados como farinhas e pães. Além disso, você pode incluir no seu menu kefir e iogurte, por seu conteúdo de probióticos. 4. Vitamina D. Algumas investigações chegaram à conclusão de que o consumo de vitamina D poderia ser benéfico para controlar doenças inflamatórias como a psoríase. O que você acha de incluir na sua dieta alimentos como o peixe azul, os ovos e as sementes de girassol? Alimentos proibidos para controlar a psoríase. Na verdade, não todos estes alimentos estão proibidos. Em alguns casos, somente se recomenda um consumo moderado e consciente. Vejamos cada um com mais detalhes. 1. Álcool.
Não existem dados contundentes que permitam determinar a proibição de bebidas alcoólicas quando sofremos de psoríase. Entretanto, geralmente recomenda-se um consumo moderado, já que algumas investigações sugerem que os tratamentos não são tão efetivos se combinados com o consumo de álcool. Aliás, se entre a sua medicação se encontram o metotrexato e a cetretina, provavelmente a indicação será de abstenção do álcool. 2. Alimentos processados e açúcar refinado. A psoríase é uma doença inflamatória. Por este motivo, na dieta para controlar este problema, aconselha-se eliminar os alimentos processados industrialmente e de baixo valor nutricional, como por exemplo margarinas, sopas instantâneas, refrescos e molhos. 3. Carnes vermelhas. Os especialistas geralmente recomendam um baixo consumo de carnes vermelhas, evitando principalmente os cortes mais gordurosos. Isto se deve a que esta classe de carne poderia chegar a elevar o número de citocinas, agravando sintomas da psoríase. 4. Café e leite. Assim como as carnes vermelhas, estas duas bebidas aumentam o número de citocinas, as proteínas celulares encarregadas de regular a inflamação. O melhor então é evitar o consumo de café e leite regularmente. 5. Glúten para controlar a psoríase. Alguns estudos sugerem que uma grande parte da população que sofre de psoríase poderia, além disso, ser alérgica ao glúten. Nesse sentido, existem opiniões contraditórias. Enquanto que alguns especialistas preferem eliminar o glúten da dieta de maneira preventiva, algumas investigações sugerem que, se o problema celíaco não estiver confirmado, isso poderia ser contraproducente. Consulte com seu médico sobre a necessidade, ou não, de eliminar o glúten da dieta. 6. Gorduras. Uma dieta pró-inflamatória, isto é, de consumo habitual de gorduras saturadas e trans, poderia exacerbar os sintomas da psoríase. Por este motivo, aconselha-se um consumo baixo destes nutrientes. Conclusões. Em conclusão, as mudanças descritas seguem as pautas de uma alimentação equilibrada e variada, longe de alimentos pouco recomendáveis por seu escasso valor nutritivo. Entretanto, é importante também que você complemente com exercício físico e hábitos saudáveis, para melhorar seu estado de saúde geral e a qualidade de vida. Então, este artigo foi útil para você? Sendo assim, continue antenado na nossa página, porque temos mais dicas para sua saúde e bem-estar.